Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque eu queria explicar mais ou menos como é que você faz. Eu ainda nem sei o título do vídeo, como é que vai ser, mas como é que você faz para saber qual Bíblia católica você deve comprar e como é que funcionam as traduções bíblicas. Porque é muito interessante que 99% das pessoas não têm a menor noção de como é que funciona uma tradução bíblica. Você sabia, por exemplo, que nós não temos os textos originais da Bíblia? Você está chocado com isso? Nós não temos o texto original da Bíblia. Pois bem, fica nesse vídeo para eu explicar para você como é que você vai fazer para comprar uma tradução da Bíblia e qual versão você deve escolher. Bom, eu quero falar para vocês aqui, é importante para vocês entenderem, antes de comprarem uma tradução da Bíblia, qual versão? Ave Maria, Figueiredo, Mato Soares, Peregrino, Pastoral. Não compre a da Pastoral, tá certo? Jerusalém, enfim. Tebe, enfim. Como é que vocês vão fazer para vocês decidirem? Bom, em primeiro lugar, vocês precisam aprender umas coisas. Vamos lá. Como é que funcionam as traduções bíblicas? O texto bíblico, né? Por exemplo, o Pentateuco, que foi escrito por Moisés, no Novo Testamento, os evangelhos, que foram escritos pelos evangelistas, enfim. O texto original, que eles escreveram com o punho deles, ou ditando para os escribas, eles são absolutamente inerrantes, tá certo? Lembrando que esse vídeo aqui, ele é mais direcionado aos católicos. Se você não for católico, você pode ver, você vai aprender umas coisas legais, caso você não saiba, mas ele é mais direcionado aos católicos, ele vai ter argumentos católicos sobre qual Bíblia comprar. Pois bem, vamos lá. Os textos originais que os evangelistas escreveram, por exemplo, o que Moisés escreveu no Pentateuco, eles são absolutamente inerrantes, segundo a visão católica. O que significa? Significa que eles não contêm erro de espécie alguma, nenhuma. Os textos originais, o que eles escreveram com a mão deles, ou o que eles mandaram os escribas deles escreverem, tá certo? Eles são absolutamente inerrantes. Eles não são inerrantes ou infalíveis só em fé e moral, não. Eles são totalmente inerrantes em matéria de fé, de doutrina, de ciência, de tudo, absolutamente tudo. Ok? Bom, isso é doutrina católica, certo? Dizer que o texto bíblico original, escrito pelos autores sagrados, contém algum tipo de erro, não, mas tem um erro apenas em matéria científica, ou na verdade, isso é condenado por São Pio X, pela Comissão Pontifícia Bíblica, certo? Então, pronto, primeiro ponto. Pronto, segundo ponto, nós não temos os textos originais. Como assim nós não temos os textos originais? Bom, ocorre o seguinte, o Antigo Testamento foi escrito há muitos anos, milhares de anos antes de Cristo, obviamente. Imagine aí quando foi escrito o Pentateuco, o Gênesis, faz muito tempo. O texto simplesmente não consegue durar esse tempo inteiro. O que acontece? Ele se desgasta e desaparece. Mas como é que a gente ainda tem manuscritos do Antigo Testamento hoje, né? Cópias do Antigo Testamento? Porque as pessoas, os copistas não queriam que o Antigo Testamento desaparecesse, então eles copiavam à mão para preservar as cópias do Antigo Testamento. E aí são cópias, de cópias, de cópias e de cópias. Vocês estão entendendo? Então, basicamente, nós não temos os textos originais nem do Antigo Testamento e nem do Novo Testamento, que é muito mais recente. Não temos nem os originais do Novo Testamento. O Novo Testamento também, como é que a gente sabe que ele existe? Porque teve cópias de cópias de cópias de cópias. Os textos originais foram se extinguindo, também foram escritos em um momento de perseguição, né? E aí não tem mais o texto original. Pois bem, o que nós temos? Nós temos as cópias dos textos originais. Só que tem que se levar em consideração uma coisa que é muito importante. Antes de eu entrar nesse assunto, já se percebe que existe uma certa tendência de falar assim, não, qual é a Bíblia que tem a tradução mais fiel aos originais? Não, é só comprar. É muito simples escolher uma Bíblia.
Basta você comprar a tradução que é mais fiel, mais literal ao texto original. Só que você não tem texto original. Aí você diz assim: não, então vamos comprar a tradução que é mais fiel a essas cópias dos textos originais. Porque são cópias, então é só você ver qual é que está mais próxima do grego e do hebraico. Porque a Bíblia, assim, no grosso foi escrita em grego e hebraico. O Novo Testamento em grego, o Antigo Testamento no grosso em hebraico, né? Só que tem um problema. Qual é o problema? Naquela época dos copistas da Bíblia, não existia PDF. E o fato de não haver PDF complicava um pouco na hora de copiar a Bíblia. Por quê? Porque, imagina aí, a Bíblia é enorme e você tinha que escrever isso à mão. Então acabava que o cara simplesmente, na hora de copiar, o copista, ele não via que ele escreveu uma palavra errada. Então ele escrevia uma palavra errada, trocava um artigo por outro, uma preposição trocava por uma conjunção, sei lá, e ficava por isso mesmo. E aí, o cara que vinha depois dele para copiar a Bíblia também, copiava o erro do cara. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, sei lá, vou inventar aqui. Pedro tinha, vamos lá, a palavra casa, certo? A palavra casa, C-A-S-A, certo? Ou seja, o texto original está escrito casa. Só que o copista, sem querer, escrevia caso. Isso no grego, por exemplo, né? Não no português, claro. Na época não tinha português. Casa. E o copista, sem querer, escrevia caso. Mudava o A pelo O. Então, o que acontece? O outro copista, o que ele ia copiar? Caso. Iria copiar a palavra errada. E isso aconteceu muitas vezes, de várias maneiras diferentes. Às vezes, na cópia da Bíblia, alguém escrevia alguma coisa na margem da página, do lado, sabe? Não no texto bíblico, mas do lado. E aí o outro copista, sem querer, pegava aquele texto que estava do lado e enfiava no meio da Bíblia, do texto sagrado. E aí, o outro copista futuro que ia copiar a Bíblia, copiava aquele texto que era da margem, que era só um comentário, por exemplo, como se fosse do texto sagrado. E isso aconteceu durante milhares de anos. Então, o negócio ficou uma certa confusão. Por quê? Porque existem vários manuscritos gregos, por exemplo, do Novo Testamento, e esses manuscritos, assim, na maior parte, é igual, sabe? Também não é uma coisa assim catastrófica, mas em diversos pontos existem diferenças textuais entre os manuscritos. Então você tem um manuscrito aqui, sei lá, do século IV, um manuscrito do século V, um manuscrito grego do século V, que fala, por exemplo, dá um exemplo. Jesus foi para Cafarnaum, certo? E tem outro manuscrito, mais ou menos do mesmo século ou um pouco anterior, que tem Jesus não foi para Cafarnaum. E ambos estão em grego. Por quê? Porque chegou uma hora que um copista escreveu errado sem querer, ou deixou de escrever ou não. E aí você tem várias cópias dessas duas versões, entendeu? Então não é simplesmente traduzir da cópia que você tem mais antiga. É uma coisa complicada, uma coisa complexa. Envolve vários estudos que eu não vou aprofundar muito aqui, para você tentar descobrir qual é que era o texto original, entendeu? Então tem vários métodos de reconstrução textual, coisa assim. Pois bem, desde a antiguidade, os cristãos liam as Sagradas Escrituras. Evidentemente que não era fácil atualmente, que você tem uma Bíblia bonitinha, com zip e tudo mais. Naquela época, como eu disse, eram manuscritos, era uma coisa gigantesca, né? E tinha que ser copiado à mão. Então não era simples assim. Aí o que acontece? Eu vou pular muitas partes complexas aqui para poder me ater só ao assunto principal, que é a tradução da Bíblia, qual Bíblia católica comprar, o que é que você deve comprar e qual é que eu recomendo. Então o que acontece é o seguinte, no século IV existiam várias traduções latinas da Bíblia. Por quê? Porque no Ocidente ninguém estava mais sabendo falar grego direito, as pessoas não estavam falando grego muito bem no Ocidente, o pessoal falava mais latim, né? Pois bem, e o que é que acontece? O Papa Damaso pediu para um homem chamado São Jerônimo, que era um clérigo cultíssimo, mestre em hebraico e em grego, aprendeu hebraico inclusive com os rabinos judaicos. O Papa Damaso pediu para São Jerônimo, que era doutor da igreja inclusive, pediu para São Jerônimo traduzir a Bíblia e revisar alguns livros que ele não precisava traduzir, porque ele já ia usar o próprio texto latino,
as traduções latinas antigas, para o latim vulgar, que era o latim do povo, que o povo pudesse ler e entender, né? Então pronto, então o Papa Damaso I pediu para São Jerônimo, por favor, pegue os textos, os manuscritos gregos e os manuscritos em hebraico que estão aí disponíveis e confira também com as traduções antigas do latim, que são as traduções meio mais ou menos, essas traduções do latim da época, e faça uma tradução da Bíblia nova, uma nova tradução da Bíblia para o latim, para que nós possamos entender a Bíblia, para que o povo que fala latim possa entender e ler e entender a Bíblia. Pois bem, basicamente foi isso que aconteceu. Então, São Jerônimo trabalhou nesse projeto durante anos e anos e anos e anos e anos, né? E acabou de traduzir a Bíblia. Pronto. Eu já estou pulando vários aspectos que teve aí. Alguns livros ele não traduziu, ele só fez uma revisão, mas enfim, a grosso modo, São Jerônimo traduziu a Bíblia. Como é o nome dessa tradução de São Jerônimo? Essa tradução de São Jerônimo ficou conhecida como Vulgata Latina. E os textos latinos, as traduções latinas anteriores a São Jerônimo, são conhecidas como Vetus Latina, certo? E pronto. E aí, na época que essa tradução foi feita, foi uma grande controvérsia, porque muitos estavam acostumados com as traduções da Vetus Latina. Afinal das contas, a tradução de São Jerônimo depois foi muito bem aceita e ficou sendo usada na Igreja do Rito Latino durante 1000 anos, até que chegou o Concílio de Trento. Mas é de se notar uma coisa. Você vê que São Jerônimo fez esse trabalho dele no século IV. Vamos lá, para os católicos aqui. São Jerônimo era clérigo, ele era santo, canonizado, ele é doutor da Igreja, foi elogiado por vários pais da igreja, se eu não me engano, Santo Agostinho, tenho que me lembrar agora, como mestre em hebraico e grego, enfim. E ele tinha acesso, simplesmente pelo benefício do tempo, porque ele era do século IV, a manuscritos que hoje você não tem mais. Vários manuscritos que São Jerônimo tinha, nós não temos. Por quê? Porque São Jerônimo viveu no século IV. Nós estamos em 2024, entendeu? Ele tinha acesso, por exemplo, a uma coisa chamada Códice de Orígenes, Hexapla de Orígenes, que é basicamente uma obra enorme que tinha várias traduções gregas e o texto hebraico do lado. E ele consultou isso. Nós não temos mais essa obra. Então, São Jerônimo, ele tinha manuscritos que nós não temos, né? Fora que ele era da era dos pais da igreja, e quando ele fazia uma tradução para o latim, ele tinha aquele espírito de cristianismo, de traduzir as coisas. E na hora de escolher a palavra para traduzir para o latim, ele escolheu uma palavra adequada à verdadeira religião cristã. Por quê? Porque às vezes no grego e no hebraico, isso acontece com toda a tradução, uma mesma palavra no grego e no hebraico pode ser traduzida de 4 maneiras diferentes para o latim, ou para o português, ou para o inglês. E ele escolhia sempre palavras adequadas, porque além dele ser um homem santo, doutor da igreja, mestre em grego e hebraico, ele era da época dos pais da igreja e tinha acesso a manuscritos que nós não temos. Pois bem, muito bem, levem isso em consideração. Aí o que acontece? A tradução dele foi usada pela igreja durante 1000 anos, aí chegou o Concílio de Trento, né? Chegou o Concílio de Trento em 1500 e pouco, 1500 e comecinho. O que acontece? Como eu disse, não existia PDF na época, então não dava para você simplesmente copiar o PDF e mandar por e-mail. Então, a própria tradução de São Jerônimo, da Vulgata Latina, ela começou a apresentar diferenças textuais. Por quê? Porque os copistas, quando iam copiar a tradução de São Jerônimo do latim, colocavam, sei lá, um O a mais, um A a mais, tiravam uma palavra, colocavam uma palavra. Então, existia diferenças textuais na própria Vulgata Latina. Veja bem, São Jerônimo fez a obra dele, sei lá, terminou no ano 400 e o Concílio de Trento foi em 1500 e pouco. Você vê que tem uma diferença gigantesca, né? E aí o que acontece? O Concílio de Trento, ele também teve a questão da Reforma Protestante, os protestantes começaram a traduzir Bíblia, pegar manuscritos gregos e hebraicos e começar a traduzir de um jeito, aí o outro traduz de outro, o outro traduz de outro, aí ficou um negócio meio, uma certa confusão, né? E aí o que acontece? O Concílio de Trento quis dar novamente à igreja, ele quis definir qual é a tradução oficial da Igreja Latina, qual é a tradução oficial da Bíblia para a Igreja Latina, para não ficar essa confusão toda. E aí o Concílio de Trento,
E aí o Concílio de Trento, ele definiu que a tradução oficial da Igreja Latina era a Vulgata Latina e deveria ser tida como a tradução autêntica da Bíblia. Por quê? Bom, primeiro porque, para nós católicos, a tradição ela é fonte de revelação. Para os protestantes é só a Escritura. Para o católico é tradição, magistério e a Escritura. Então, já que a tradução da Vulgata Latina de São Jerônimo foi usada na Igreja por mais de 1000 anos, por doutores, santos, nas disputas, pregações, debates, quando você vê Santo Tomás, esses grandes estudiosos, doutores da Igreja, usando citações bíblicas, eles estão citando da Vulgata Latina, certo? Pois bem. Aí o que acontece? A Igreja Católica, no Concílio de Trento, definiu que a versão oficial da Bíblia para o rito latino era a Vulgata Latina, ponto final. E quem quer que ousasse desprezá-la ou rejeitá-la por qualquer pretexto que fosse, seria excomungado. Pronto. Então, isso foi definido, né? Aí o que acontece? Só que eu falei para vocês, como vocês ouviram, que a Vulgata Latina estava apresentando diferenças textuais por causa dos copistas. E aí o que o Concílio de Trento fez? Ele fez um trabalho de uma revisão dos textos, e aí ele promulgou a chamada Vulgata Clementina, que é a tentativa do Concílio de Trento de reconstruir a Vulgata Latina de São Jerônimo, de tentar ajustar a Vulgata Latina para o texto original que foi escrito pela pena de São Jerônimo. Isso ficou conhecido como Vulgata Clementina. Pois bem, aí o que acontece? Foram se passando mais séculos, né? Séculos e séculos, até que chegou na era do Papa São Pio X. São Pio X queria fazer, em 1900 e pouco, uma nova revisão da Vulgata para deixar mais próxima ao texto da Vulgata Latina de São Jerônimo mesmo, né? Já que a gente atualmente já tem mais tecnologia e tudo mais. E aí, isso começou a acontecer, esse projeto, ele começou a ser feito, mas ele meio que foi extinto. Começou o Vaticano II e com o Concílio Vaticano II, o projeto meio que foi extinto. E apareceu um novo projeto, depois do Concílio Vaticano II, chamado Nova Vulgata. O que é a Nova Vulgata? A Nova Vulgata é basicamente uma nova tradução da Bíblia para o latim. Então, atualmente você não tem a tradução, sei lá, da Ave Maria, do grego do hebraico para o português, a tradução do grego do hebraico para o francês, do grego e hebraico para o inglês, coisa e tal. Pronto, a Nova Vulgata é basicamente uma nova tradução da Bíblia, do grego e hebraico, para o latim. Então, ela não tem nada a ver com a Vulgata, ela usa a Vulgata como referência. Mas quando se fala de Vulgata Latina, você está se referindo à tradução que São Jerônimo fez, entendeu? Então, algumas pessoas confundem, elas acham que a Nova Vulgata é como se fosse a Vulgata de São Jerônimo, só que com mais tecnologia, com maior uso da crítica textual. Não, Vulgata Latina é a tradução de São Jerônimo. A Nova Vulgata é uma coisa diferente, ela é uma nova tradução da Bíblia para o latim, tendo São Jerônimo como referência. Pronto, é isso. Pois bem, então, quando a gente fala no catolicismo de Vulgata Latina, a gente se refere à Vulgata Clementina, que foi editada pouco depois do Concílio de Trento, pelo Papa Clemente VIII, se eu não me engano, e pelo Papa Sixto V, se eu não me engano. Existem algumas versões da Vulgata Clementina? Sim. Da mesma forma que eu não disse que existiam versões da Vulgata Latina de São Jerônimo, por causa dos copistas, da Vulgata Clementina isso também acontece, porque ela foi impressa poucas vezes. Então, existem algumas tentativas de reconstruir o que é que foi a Vulgata Clementina, mas são poucas, as diferenças de Vulgata Clementina não são assim tão grandes, não. A Vulgata Clementina ela foi lançada em 3 edições, mas enfim. Pois bem, e então, a Vulgata Clementina, a Vulgata de São Jerônimo, por causa primeiro, foi um homem santo que escreveu. Segundo, foi a edição usada pelos doutores, santos, bispos. Terceiro, usada durante mais de 1500 anos na igreja. Enfim, ela recebeu da igreja, essa tradução, uma qualificação que nenhuma outra recebeu formalmente. O Papa Pio XII, isso já era uma coisa que já se sabia, mas ele formalmente explicitou. Ele disse que essa tradução ela é completamente isenta de erros no tocante à fé
e aos costumes. É a única tradução da Bíblia para algum idioma que é totalmente isenta de erros no tocante à fé e aos costumes. Existe outra tradução também chamada Septuaginta. O que é isso? A Septuaginta foi uma tradução feita por 70 eruditos do Antigo Testamento para o grego, porque o Antigo Testamento foi escrito, como eu falei, primariamente em hebraico, do Antigo Testamento para o grego, pouco antes da era de Cristo, né, da vinda de Cristo. É uma tradução que tem também uma importância gigantesca comparada à da Vulgata, porque era a versão do Antigo Testamento que os apóstolos usavam. Os apóstolos, quando citavam versículos do Antigo Testamento, usavam a Septuaginta. E a Vulgata, ela usou como uma fonte muito importante de tradução a Septuaginta para o latim. Pois bem, e aí o que acontece? É uma tradução, é a única tradução da igreja formalmente reconhecida como completamente isenta de erros no tocante à fé e aos costumes. E vários outros teólogos antigos, bons, iam mais além. Diziam que a Vulgata de São Jerônimo não tinha erro absolutamente nenhum, exceto em assuntos bastante secundários, o nome de uma planta, ou o nome de um terreno, enfim. Porque, como a gente sabe, tradução é tradução, né? Você vai fazer uma tradução, às vezes existem várias palavras que você pode colocar para traduzir, você escolhe uma e tal, enfim. Sendo que a Vulgata Clementina, a Vulgata Latina de São Jerônimo, ela goza de um prestígio sobre todas as outras, no tocante à confiabilidade. É uma tradução consagrada pela tradição da igreja, foi usada por mais de 1000 e poucos anos. E, pois bem, agora, o que significa traduzir dos originais? Muito bem, o Papa Pio XII, ele permitiu, em 1950 e pouco, se eu não me engano, o Papa Pio XII, ele permitiu a tradução direta dos originais. Até desde a era do Concílio de Trento, a tradução das Bíblias para o vernáculo era feita apenas a partir da Vulgata Latina, justamente por causa disso que eu estou falando, porque é uma baita de uma tradução católica, consagrada. Aí o Papa Pio XII permitiu que se fosse traduzido a partir dos originais. Quando nós falamos dos originais, é das línguas originais. É uma maneira abreviada de falar, porque, como eu já falei, não existem textos originais. Pois bem, das línguas originais. E aí o que acontece? Ele fez isso não para que se desprezasse e se esquecesse da Vulgata Latina, mas para provar a mesma verdade com outros manuscritos, com outro método de tradução. Só que o que foi que aconteceu? Todo mundo simplesmente esqueceu a Vulgata e os católicos começaram a traduzir dos originais, entre aspas, aloucadamente. E aí o que acontece? Existem várias traduções das línguas originais e elas meio que elas seguem princípios e métodos de tradução e métodos para decidirem qual manuscrito vão copiar, qual manuscrito eles consideram melhor, qual manuscrito, que divergem entre si. Então virou uma confusão danada e a cada, 2 anos alguém aparece dizendo que encontrou um manuscrito que é mais antigo do que o outro. Então toda hora as traduções bíblicas atuais elas estão mudando. Porque, mas aquele cara descobriu ali no Egito um manuscrito antigo, cópita, que aparentemente é mais correto do que esses que estão sendo usados na Bíblia. Aí o outro vai falar, pelos meus estudos, esse versículo aqui, ele não estava no texto original, então nós vamos tirá-lo, é por isso que algumas Bíblias tiram versículos ou partes de versículos, enfim. E por que eu, como católico, falando para os católicos, sugiro uma tradução da Vulgata? Porque não vai ter esses problemas. Foi uma obra feita por São Jerônimo, utilizada na igreja por mais de 1000 e poucos anos, 1500 anos, né? Ou seja, santificada e consagrada pela tradição, que é a fonte da revelação, tida pelo Concílio de Trento como a tradução autêntica da Bíblia, né? E como é que você faz para comprar essa tradução, né? No Brasil, as mais conhecidas e as completas, digamos assim, porque houve traduções parciais, da Vulgata Latina para o português é a do Padre Figueiredo e a do Padre Mato Soares. O Padre Mato Soares ele fez duas traduções. A primeira foi da Vulgata Latina e a segunda foi dos originais, das línguas originais,
utilizando a Vulgata como base, como padrão. Então, a que eu recomendo é justamente essas duas que eu falei. A da Vulgata Latina do Padre Mato Soares e a do Padre Figueiredo, que a do Padre Figueiredo é mais antiga. A do Padre Figueiredo, ela tende a ser mais literal à Vulgata, só que ela é um pouco mais difícil de ler, né? E a do Padre Mato Soares, da Vulgata, ela é literal também, claro, mas ela tende a ser um pouco mais fácil de ler. Atualmente estão sendo vendidas as Bíblias do Padre Matos, tanto a que ele fez dos textos das línguas originais, quanto a da Vulgata Latina. E a do Padre Figueiredo também é vendida, mas ela é vendida naquelas Bíblias enormes, do tamanho de uma mesa, que eu não gosto muito porque não tem muita portabilidade, mas enfim, existe ela para vender. O Padre Figueiredo ele sofre algumas críticas porque ele era um sujeito um tanto controverso, mas a tradução dele é muito boa. A tradução, não as notas, não ele, eu estou falando da tradução. A tradução dele era muito boa. Então é isso. Por que eu recomendo comprar uma tradução da Vulgata Latina? O ideal é que todo mundo aprenda latim e leia a Vulgata Latina em latim, mas eu sei que isso não vai acontecer. Então eu recomendo traduções da Vulgata Latina, uma versão consagrada da Escritura, santificada pela tradição, tida como totalmente isenta de erros no tocante a fé aos costumes. Outros teólogos ainda dizem que é melhor ainda do que isso. E traduções, e qual a outra alternativa? As traduções direto das línguas originais, que tem cada tradutor utiliza um método diferente. Alguns dizem que o manuscrito específico não deveria estar na Bíblia, porque não está no original, não foi colocado. Para vocês terem uma noção, existem vários estudiosos eruditos, entre aspas, protestantes, que dizem que aquela parte do Evangelho, acho que é de Lucas, não me lembro, de João, não me lembro, da perícope da mulher adúltera, que fala, né, a mulher adúltera, Maria Madalena, vai ser apedrejada, e Jesus fala, aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra, e eles jogam a pedra no chão e vão embora, e nosso Senhor salva Maria Madalena de ser apedrejada. Pois bem, existem vários eruditos protestantes que dizem que aquele capítulo inteiro não está no original, foi colocado depois. E eles simplesmente não leem aquele capítulo da Bíblia, porque eles dizem que não está no original. Um capítulo inteiro da Bíblia. Então, esse tipo de coisa faz com que nós, católicos, devamos guardar as nossas tradições, voltando-nos para uma tradução da Vulgata Latina, que não tem esses problemas, é uma tradução consagrada e santificada pela Igreja. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, vocês podem perguntar nos comentários e fiquem com Deus.